Se algum dia os respeitáveis juízes do Brasil, esquecidos do respeito que devem à lei e dos imprescindíveis deveres que contraíram perante a moral e a nação, abandonando a causa sacrossanta do direito e por uma inexplicável aberração faltarem com a devida justiça aos infelizes que sofrem escravidão indébita, eu, por minha própria conta, sem impetrar o auxílio de pessoa alguma e sob minha única responsabilidade, aconselharei e promoverei não a insurreição, que é um crime, mas a resistência, que é uma virtude cívica. Luiz Gama, Correio Paulistano, 10 de novembro de 1871. Quem era Luiz Gama, não é? Esse homem negro que nasce livre, que é escravizado em condições dramáticas, né? Como ele comenta numa carta, que é um documento célebre, é uma carta que é digamos, ocupa um lugar central, né, dentro do Brasil e que nós colocamos aqui dentro do livro, né, a Carta a Lúcio de Mendonça de 1880. 1880, Luiz Gama já tem 50 anos, então ele vai olhar para trás do seu passado e vai comentar um pouco, né, o que foi a sua infância. Ele fala dos seus pais, ele que era filho de uma africana livre, aliás, uma figura mítica, Luísa Maim, de um homem branco cujo nome ele nunca revelou, o nome do seu pai, que é, como ele diz, né, o autor deste episódio infame de sua vida, que foi tê-lo vendido na Bahia para o Sul, e foi nessa condição que o Luiz Gama, portanto, chega, né, enquanto escravizado aqui no Sul, no caso São Paulo, onde ele vai passar a maior parte da sua vida. Ele vai viver aqui dos 10 aos 52 anos, e Luiz Gama, como nós já falamos, viveu 8 anos de escravidão, antes de se tornar um libertador dos escravos, e como ele mesmo registra neste documento célebre, mas em outros também, ele foi responsável pela libertação de 500 escravizados, de mais de 500 escravizados, o que não é pouca coisa. Mas o Luiz Gama, juntamente com um grupo que o acompanha, ele foi responsável pela libertação desses escravos. Eu costumo dizer, o primeiro escravo que ele libertou foi ele mesmo. Em alguns momentos ele diz, nos seus artigos, ele repete com muita insistência, né? Eu devoto muito ódio aos reis e, sobretudo, aos donos, né, de escravizados. Então, essa figura que escapou, que vivenciou, isso daí é uma coisa interessante da gente olhar quando nós pensamos os abolicionistas, né, cujos nomes nós aprendemos. Luiz Gama não era um abolicionista branco, naturalmente, foi o primeiro abolicionista negro. Nós raramente falamos dos abolicionistas negros, que tinham uma verdadeira, enfim, devoção, reverência pelo Luiz Gama, porque foi o primeiro deles. Ele é o mais velho, ele nasceu em 1830. Nós temos uma figura como, por exemplo, José do Patrocínio, que nasceu em 1853, podia ser filho de Luiz Gama. Temos ainda um André Rebouças, um Ferreira de Menezes, que são mais jovens, não é? Então, chamavam a Luiz Gama, já do Patrocínio, chamava-o de nosso general, não é? Então, eu acho muito interessante a gente relembrar essa figura de Luiz Gama, porque assim que ele se liberta, portanto, ele tinha 18 anos de idade, não é? Ele diz que ele foge da casa do seu senhor, o que já fala um pouquinho do que vai ser o temperamento, a personalidade do Luiz Gama, não é? Mas ele, junto com esta liberdade, ele dizia também que ele saiu, né, dessa condição ávido pelo conhecimento, né, ávido pela leitura. Se a gente lembrar da atuação dele como advogado, como jornalista, como ativista, o ofício de Luiz Gama vai pedir que ele seja um homem da palavra, de uma palavra poderosa, que é alguma coisa que não estava muito associado ao negro daquele momento. Nós estamos em pleno século XIX, já Brasil escravocrata, mas um momento também onde se acreditava no quê? Na incapacidade intelectual do negro e principalmente na inferioridade. Era uma crença, né? Uma crença apoiada, né, em teses pseudocientíficas, não é? De que o negro era incapaz para a criação intelectual, artística, para o pensamento filosófico. E o Luiz Gama vai ser todo o contrário disso, né?
Acho que a gente precisa resgatar um pouco dessa personalidade que fascinou muitos dos seus amigos, dos seus companheiros, também gerou muitos adversários e inimigos, não é? Mas fez com que essa inteligência e uma personalidade que foi muito destacada por seus contemporâneos. Ele era uma pessoa que, apesar dos horrores que ele viveu na escravidão, a que ele assistiu, de pessoas que ele acolheu, às vezes em sua própria casa, mas era algo que ele tinha vivido na própria pele, na sua pele negra, não é? O Luiz Gama parece que tinha esse dom, talvez, né, do fazer rir, e de fazer rir também aqueles que sofriam, não é? Então, não é à toa que o Luiz Gama, quando ele é ávido pelo conhecimento, mas também um ávido pela escrita, ele é um homem que vai dominar a escrita, ele entra como se ele tivesse tido como passaporte, né? Ele falou assim, não, eu preciso de um passaporte para entrar nesse mundo letrado, esse universo principalmente de homens brancos, e aí quando a gente fala de homens brancos, principalmente de homens mesmo, né? Do gênero branco. Luiz Gama, ele escreve uma obra que hoje tem um lugar importante na nossa literatura brasileira, que é uma coletânea de sátiras políticas, sociais e raciais, primeiras trovas burlescas de Getulino, e depois de feita essa obra, que teve 2 edições, o Luiz Gama vai, já na década de 1860, se lançar de corpo e alma no jornalismo, que vai ser, como eu costumo dizer, uma identidade muito profunda no Luiz Gama, né? Nós sempre nos lembramos do Luiz Gama abolicionista, do Luiz Gama, enfim, do ativista, mas a gente não pode esquecer que o Luiz Gama atuava nas 2 frentes. Era o advogado, naquele momento era possível advogar em primeira instância. Isso daí aconteceu até o início do século XX, depois de ter os seus conhecimentos e a sua idoneidade comprovados. O Luiz Gama era, profissionalmente, um advogado provisionado, que tinha, ele se anunciava como tal, inclusive fazia anúncios, né, dos seus préstimos na imprensa de São Paulo, nesta condição. E foi assim que ele também foi ganhando digamos assim, o respeito, né, dos seus colegas. Inclusive ele teve grandes amigos, embora não tenha, Luiz Gama fez questão de frisar que ele nunca frequentou academias. Depois a gente pode até ver como isso, como ele se refere a isso, enfim, nos seus textos. Quando a gente conhece esses textos, a gente não vai criar algumas ficções como algumas que estão, né, às vezes que a gente ouve e estão circulando por aí. O que acontece? O Luiz Gama, à medida que ele vai sendo procurado, por quê? Porque nesses anúncios que ele fazia pelos jornais, ele dizia, né, que ele estava atuando, aliás, por conta disso ele perdeu o emprego, ele ganhou vários inimigos, sofreu várias ameaças de morte, porque ele afrontou, digamos, não é assim, um senhor de escravo, ele afrontou um sistema inteiro, uma estrutura inteira, era um Brasil inteiro, não é, que vivia e girava em torno da escravidão. E o que a gente precisa lembrar também é que o Luiz Gama vai criando a sua fama, não é, por conta desses anúncios, onde ele anunciava que ele defenderia as causas de liberdade e frisava, sem retribuição alguma. Então, é nesse sentido que o Luiz Gama também, aliás, agora, né, no século XXI, há alguns anos, foi reconhecido pela OAB Federal como um símbolo, né, da advocacia pro bono, ou seja, que não era uma atividade, uma atuação que não era regulamentada, mas o Luiz Gama, historicamente, foi reconhecido como aquele que atuou e advogou em prol, como ele dizia, dos meus irmãos, né, daqueles infelizes, dos míseros escravos, sem retribuição alguma, ou seja, gratuitamente. Luiz Gama recebeu recentemente, né, e merecidamente, o título de doutor honoris causa pela Universidade de São Paulo, título merecidíssimo da maior universidade brasileira, uma das principais da América Latina e do mundo, não é? Luiz Gama é o primeiro negro brasileiro a receber esse título, póstumamente. Então, isso daqui é algo que nós precisamos, e eu espero que ele não seja visto como apenas o primeiro negro, mas como o grande intelectual, o grande pensador, né? Essa grande figura histórica que teve uma influência, que deixou uma influência, um legado importantíssimo, ou seja, que transcende a cor de sua pele. Mas não deixa de ser interessante, especialmente porque nós não podemos esquecer também que a Universidade de São Paulo foi, no Brasil, a última universidade a adotar o sistema de cotas raciais, né? Então, houve uma resistência. A gente, às vezes, quando fala resistência, a gente precisa entender que a resistência escravocrata no tempo de Luiz Gama também era forte, né? Mas, enfim,
Então, eu acho que houve esse gesto, é algo muito importante. Eu não sei se eu consideraria uma reparação, mas um reconhecimento mais do que justo. Eu não vou dizer tardio, porque acho que é bom a gente reconhecer que ele veio, não é? E eu acredito também que o fato de o Luiz Gama receber esse título, normalmente é um título de doutor honoris causa, né, para alguém que recebe esse título pelo conjunto, pela obra que realizou em sua vida. No caso de Luiz Gama, sua obra, que a gente tem trabalhado para divulgar, a obra que ele escreveu, este legado, que eu considero o seu principal legado, que haja um efeito reverso, que a partir de agora as pessoas então passem realmente a se debruçar e a ler a obra de Luiz Gama. A gente não precisa, né, se fartar num banquete e, enfim, a gente precisa também ser um pouco seletivo. E Luiz Gama, eu acho que com o que a gente tem procurado trazer, o Luiz Gama, a obra de Luiz Gama, na medida em que a gente apresentou dentro de um livro como Lições de Resistência, que é um livro que eu acho que ele tem um potencial, né, de estudos muito importante. Eu acredito que ele seja como aqueles biscoitos finos de que nos falou Oswald de Andrade, não é? Então, o povo brasileiro merece os biscoitos finos. E biscoitos finos a gente não come toda hora, não é? A gente escolhe momentos, né, bastante, digamos, especiais para a gente poder degustar com calma, com atenção e com respeito que este autor, que esta figura, que é um monumento para os brasileiros, né, merece, e é dessa forma que ele merece ser conhecido e estudado, e ouvido, principalmente. Não sou eu graduado em jurisprudência e jamais frequentei academias. Ouso, porém, pensar que para saber alguma coisa de direito, não é preciso ser ou ter sido acadêmico. Além do que, sou escrupuloso e não costumo me intrometer-me de abelhudo em questões jurídicas, sem que haja feito prévio estudo dos seus fundamentos. Do pouco que li relativamente a esta matéria, colijo que as enérgicas negações, opostas às petições que eu apresentei como advogado em meu nome e no do próprio detido, são inteiramente contrárias aos princípios de legislação criminal e penal aceitos e pregados pelos mestres da ciência. A inteligência repele diplomas como Deus repele a escravidão. Não sou jurisconsulto, nem sou douto. Não sou graduado em Direito, não tenho pretensões à celebridade, nem estou no caso de ocupar cargos de magistraturas. Revolta-me, porém, a incongruência notória de que, com impávida arrogância, dão prova cotidiana magistrados eminentes que têm por ofício o estudo das leis e, por obrigação, a justa aplicação delas. O Luiz Gama ele vai tratar principalmente do quê? Liberdade. Num século, estamos no século XIX, ali no finzinho do século XVIII nós tínhamos tido uma Revolução Francesa que nos fala do quê? Liberdade, igualdade, fraternidade, com todos os problemas, foram quase 100 anos para que tudo isso se consolidasse, mas o Luiz Gama, ele, como outras pessoas também, mas para ele aquilo tinha um sentido muito forte, pelo que nós já falamos de sua vida. Então, a liberdade, a igualdade, a fraternidade hoje, né? A gente poderia acrescentar, se a gente pensasse no mundo que nós estamos vivendo, nesse anseio que nós temos todos hoje pela solidariedade. Eu acho que o Luiz Gama ele já foi também um exemplo disso, da solidariedade. Ele não se desgarrou. Muitas vezes a gente encontra, e eu acho que isso, na verdade, é um desconhecimento da nossa história, né, de negros, afrodescendentes, que ascenderam socialmente e que se afastaram das suas origens. O Luiz Gama, ele critica aquelas pessoas, né, que têm origem e têm ascendência africana e renegam, né, como ele diz, os seus parentes que vêm da África, mas o Luiz Gama não. Ele anuncia, por muitas vezes, o dever que ele se impôs, estou quase parafraseando o Luiz Gama, de trabalhar pela liberdade dos seus irmãos, dos seus míseros escravos, que ele simplesmente resumia como os seus. O ano de 2020 é um ano que marca a história de cada um de nós e que marca a história da humanidade, não é? Mas dentro desse contexto, que foi também o momento em que foi lançado o livro, no mês de maio,
e depois no mês de junho, que nós vimos, né, digamos assim, a guinada que o mundo deu e, inclusive, essa emergência, né, das lutas antirracistas pelo mundo afora, desafiando a própria pandemia depois da morte de George Floyd, depois da morte dos nossos aqui, que são cotidianas, a gente não pode esquecer isso, não é? Então, eu fiquei muito honrada com 2 convites que eu recebi. Na verdade, um primeiro convite que foi para proferir uma das palestras magnas do primeiro congresso virtual da OAB, que ocorreu ano passado, e logo depois eu também me senti extremamente honrada de ter recebido do Instituto dos Advogados Brasileiros a medalha Luiz Gama, honrada duplamente pelo fato de ser a medalha Luiz Gama e pelo fato de eu ter sido a primeira não jurista a receber esse tipo de honraria. O Brasil está olhando para as questões que nos tocam, mas que têm origem, né, no famoso passado que não passa, não é? Então, quando a gente fala dessa nossa instabilidade, até esse tema, né, da instabilidade partidária, das infidelidades doutrinárias, Luiz Gama, que foi, digamos assim, ao longo de toda a sua vida, tem uma expressão linda que ele usa, inclusive, que ele diz assim, que o plano inclinado da vida dele é a política, esses valores e a missão que ele se deu como abolicionista e como republicano. Aliás, para ele não havia uma coisa não era possível sem a outra, não é? Então, eu acho que quando nós hoje no Brasil, que temos a impressão, né, e estamos todos um pouco, digamos, machucados ou atordoados com o que os rumos da nossa, não vou dizer só da nossa política, mas da nossa república hoje, eu acho que olhar para uma figura como Luiz Gama, a despeito daquele momento, a gente vai encontrar alguém que pode nos apontar uma espinha dorsal, alguém que pode nos dar um testemunho de uma fidelidade, não é assim apenas partidária, a valores. Eu acho que é isso que nós estamos precisando resgatar. O Luiz Gama pode nos apontar isso. Isso vem do homem negro, não é? Então, para mim também, eu acho que hoje, né, que a gente tenta olhar para algumas coisas, reinterpretar, por exemplo, o que foi a escravidão no Brasil, a gente vê, né, obras caudalosas que estão surgindo aqui, mas para mim, sinceramente, é impossível se fazer hoje a história da escravidão e principalmente a história para o final da escravidão sem a gente se voltar para uma figura como Luiz Gama. Ele vai ter um papel central, como teria nos Estados Unidos uma figura como Frederick Douglass. Não há quem não conheça, não há um afro-americano que não conheça, que não reverencie e que não dê um papel central a essa figura, não é? Que tem muitas analogias possíveis, também como Luiz Gama, um ex-escravizado, se torna um abolicionista, um homem que esteve à frente, né, que criou jornais, que deixou discursos importantes e digamos assim, um ícone, né, que não há americano ou afro-americano que não conheça. Luiz Gama é essa figura que nós gostaríamos que tivesse, eu acho que ela está em ascensão, pelo menos é o trabalho pelo qual a gente tem se devotado também, para que a obra dele, quando eu digo a obra, não é o fato dele ser um abolicionista, não é erigir uma estátua de bronze. Luiz Gama não pode estar em monumentos, porque ele era um ser dinâmico, ele era um ser de palavra, né? E uma pessoa que gostava de comunicar, né? Como eu já escrevi em outros lugares, né? Como nesse livro, Luiz Gama era um homem da mídia. Hoje ele estaria comentando o nosso cotidiano, o nosso dia a dia, especialmente por quê? Porque naquele momento também, um dos grandes embates que o Luiz Gama vai ter é no campo jurídico. E o que acontece com o Brasil de hoje? Nós estamos todos tendo que aprender, não é, o funcionamento dessa instituição, né, e todos quase, né, assim, a gente fazendo uma analogia talvez um pouco maluca, não é? Tem uma série que nós estamos vivendo no país que é quase mais interessante de tudo que nos oferecem as plataformas e que a gente não quer perder, né? E nesse exato momento que nós estamos falando aqui, eu acho que nós temos que estar, como já dizia aquela canção, atentos e fortes. De tudo quanto vejo e observo, meu caro amigo, não me espanto. O mundo é uma espera e a vida o movimento. Os senhores dominam pela corrupção. Têm ao seu serviço ministros, juízes, legisladores. Encaram-nos com soberba,
reputam-se invencíveis. A luta promete ser renhida, mas eles hão de cair. Hão de cair, sim, e o dia da queda se aproxima. Hão de cair porque a nação inteira se levanta. E no dia em que estivermos de pé, os ministros, os juízes, os legisladores, todos estarão do nosso lado. A gente precisa ouvir a palavra de Luiz Gama. Quando, às vezes, né, eu sou apresentado como especialista e estudiosa de Luiz Gama, eu digo, não, gente, eu sou apenas uma mestre de cerimônias, porque né, essa tarefa que eu me dei, talvez com alguns limites, mas de trazer a obra de Luiz Gama, aquela que foi escrita por ele, que foi lida, porque Luiz Gama escrevia para ser lido. Nos jornais ou suas sátiras políticas, ele está falando, ele está descrevendo o Brasil. Ele não faz, embora ele tenha escrito no período romântico, ele faz o romantismo, digamos, a sátira social, que tem um dos, digamos assim, das vertentes do romantismo que a gente pouco conhece, é a do riso romântico, né, daquela produção da satírica, né, que está muito voltada para a realidade. Luiz Gama, nesse sentido, desde o início, todos os seus escritos, né, até da parte literária, poética, até o jornalismo, o Luiz Gama está o tempo todo falando, discorrendo e descrevendo o Brasil. Aliás, essa palavra que ele né, apresenta. Então, o Luiz Gama, nesse sentido, ele foi um grande intérprete negro do Brasil. Ele aborda, não há questão que lhe tenha escapado, de fatos miúdos da cidade de São Paulo, as grandes questões nacionais, né, e que falavam dos destinos de uma nação que precisava modificar-se, acabaria se modificando alguns anos depois da morte de Luiz Gama. Mas nós passarmos encerrar um regime escravocrata que durou mais de 350 anos e passarmos né, um país que ficou, 60 e poucos anos, né, na condição de país livre, né, independente da sua metrópole, e em seguida passar para uma república, que talvez tivesse decepcionado Luiz Gama, como o atual talvez o estaria indignando, Luiz Gama fez parte de uma geração que promoveu uma grande mudança nesse país, mas a gente espera que isso não demore, né? Que a gente não tenha que ficar novamente assistindo ou trabalhando para que o Brasil encontre novamente seu eixo por mais 20 ou 30 anos. E Luiz Gama teve uma persistência, ele nunca perdeu o seu foco. Acho que esse é algo que eu também observo, né, na trajetória de Luiz Gama, uma pessoa que tinha um foco muito claro, né, das suas lutas, das batalhas e do Brasil com que ele sonhou e imaginava. Esse livro, né, se compõe em primeiro lugar, de 61 artigos, dos quais 42 artigos inéditos, que foram colhidos na imprensa de São Paulo e na imprensa do Rio de Janeiro, não é? E em 9 periódicos, né? 5 de São Paulo e 4 do Rio de Janeiro. Eu acho que a presença dos artigos, temos vários artigos, mas esse conjunto de artigos que foram publicados no Rio de Janeiro, acho que são uma grande novidade, porque foram para mim mesmo, enquanto pesquisadora, que falam de uma presença, né, de Luiz Gama, né, junto, ele que viveu a maior parte do tempo em São Paulo, ajudou nessa, digamos assim, está presente na história da imprensa paulistana, mas de modo geral da imprensa também brasileira, num momento importante. Então, esse daqui é o material, digamos assim, o corpus, né, principal, mas a obra não se limita a isso, né? Então, cada artigo vai ser acompanhado de notas em que eu procurei ser bastante detalhista, porque eu acho que é importante, digamos, a gente situar o leitor de hoje, não é? Para que ele possa compreender algumas alusões, né? Quando a gente faz jornalismo, não é? A gente faz aquele jornalismo, às vezes, do dia a dia, ou de algum momento, às vezes você não tem aquelas referências, né, que estarão presentes, né, que estavam presentes na cabeça dos leitores daquele momento. E, obviamente, eu também fiz uma longa introdução, acabou até ficando um pouco mais longa por conta do número de inéditos, que foi maior do que eu imaginava, enfim, onde eu procurei também compreender e passar ao leitor, não é, muito dessa escrita de Luiz Gama, o lugar dele como um homem que vai se tornar este homem da escrita, da imprensa. Por quê? A gente não pode esquecer que o jornalismo, especialmente o jornalismo daquele momento, e falo isso para os mais jovens hoje também, não é? É um jornalismo que não tem imagem.
A imagem você cria com a palavra. Então, o Luiz Gama também isso que é fascinante. A gente vai lendo o Luiz Gama, você tem... outro dia até eu pensava nisso, o Luiz Gama ele escreve como se ele tivesse uma câmera nas mãos. Não é? Então, a gente vai conseguindo... Então, isso também já mostra o exímio narrador, o exímio contador de histórias, mas também de argumentações, porque ele era um homem basicamente também da opinião. Em seguida, uma cronologia bastante circunstanciada, para a gente ter uma ideia assim, geral da sua vida. No final, nós acrescentamos as 5 cartas conhecidas de Luiz Gama, né, num apêndice, que eu acho que são documentos importantes, não é? E que vão ter relações, eu procurei também apontar, de que maneira eles se relacionavam, né, com o momento em que o artigo X ou o conjunto de artigo X ou determinado fato de Luiz Gama. Uma outra coisa que é muito interessante é que o Luiz Gama, ele se põe muito em cena. Esse é um outro elemento interessante, né? De quando nós lemos os seus textos, que estão 95% escritos em primeira pessoa. Já chegaram até a me perguntar, mas você não vai escrever, não escreveu, não pensa escrever a biografia de Luiz Gama? E eu, como não uma pesquisadora, mas a mestre de cerimônias que eu sou do Luiz Gama, eu falei assim, não, eu prefiro que o Luiz Gama se conte a si mesmo. E aqui nesses textos, o Luiz Gama, que era, portanto, uma pessoa que ele conversava com seu público, como ele conversa com nós, ele nos guia, né? Ele nos diz assim, vejam comigo, né? Observem agora. Espero que o leitor... Ou seja, ele está o tempo todo solicitando o seu leitor, como hoje a gente vê, né, acontecer na mídia. Né? Na mídia de hoje, seja a mídia televisiva, né, em blogs, enfim, mas no audiovisual. Eu acho que o Luiz Gama hoje seria também um profissional, né, do audiovisual por essas questões que eu coloquei. E tenho agraciada aí com o prefácio do professor Luiz Filipe Alencastro, pelo historiador, que inclusive... nós o conhecemos já de algum tempo, ele esteve na minha banca de doutorado, eu morava na França, ele era professor lá, então ele esteve na minha banca de doutorado, então ele conhece esse trabalho desde o seu nascedouro. E também temos uma apresentação do Silvio Almeida, do jurista Silvio Almeida, que é um grande também admirador de Luiz Gama, que aponta justamente as suas, digamos assim, a sua técnica, digamos, a sua erudição e a sua tecnicidade no campo do pensamento jurídico. Né? E, obviamente, uma introdução também belíssima, apresentação de Danilo Miranda, né? O diretor aqui do SESC, que tem uma das, né, digamos, dentro da sua linha editorial, toda essa preocupação com o resgate da história brasileira de modo geral, mas da história dos protagonistas dos movimentos negros no Brasil. O Luiz Gama, ele é um escritor, jornalista, que vai, digamos, guiando, né? Nesse sentido, ele quase poderia ser na verdade, ele era um influenciador, né? Um influencer, como a gente diz hoje, mas seria um influenciador porque ele está formando opinião. Ele quer levar a história, ele leva aquelas histórias, homem negro escravizado, que conheceu. Quando o Luiz Gama descreve algumas cenas da escravidão, não são cenas de escravidão de alguém que olha de fora. O Luiz Gama ele está contando as cenas vividas por seus clientes escravizados, né? Pelas pessoas que ele abraçou, mas é como se ele estivesse falando também dele mesmo, né? De situações que ele viveu. Então, há um aspecto, né? Quando eu digo que Luiz Gama ele é um mestre da retórica, mas também da narrativa, né? Muitas das histórias que nós encontramos aí, que têm seus protagonistas, tanto as vítimas como os algozes, como os heróis e os vilões, o Luiz Gama dá nome para todo mundo. O Luiz Gama comprava briga com gente graúda de São Paulo e os nomeia. Muitos deles são nomes de ruas em São Paulo, não é? Mas ele também traz a vida, a vivência, o sentimento, né, do escravizado, daquelas pessoas que ele, como advogado, né, pelos quais ele trabalhava, mas cujas histórias ou absurdos que eles viviam nas mãos dos juízes, dos legisladores, como ele diz, não é? Ele levava para a imprensa para sensibilizá-los. E, nesse sentido, ele contava uma outra história. Quem eram as vítimas? Os senhores que, alguns deles, enfim, eram vítimas dos escravos, das fugas, enfim, da rebeldia escrava, ou o contrário, aqueles homens que vinham, né, como ele diz, né, que foram arrancados da África e que sofriam torturas nas mãos dos seus senhores. E o Luiz Gama nos coloca essa pergunta, não é? Assim como ele vai, em alguns momentos, textualmente, descrever situações pelas quais passavam os escravizados, e ele dizia, isto é justiça para negros.
que ele distinguia da justiça para brancos.